A diferença entre anunciar agora ou esperar mais alguns dias pode custar muito caro ao Corinthians, e quase ninguém está percebendo o tamanho desse risco. Enquanto a torcida cobra nomes no telão e fotos nas redes sociais, existe um jogo silencioso acontecendo fora de campo que pode definir o sucesso ou o fracasso do planejamento de toda a temporada. Dois reforços estão praticamente fechados, com tudo alinhado nos bastidores, mas os anúncios seguem travados. E não é por futebol, é por algo muito mais perigoso, na burocracia, detalhe jurídico e um cuidado extremo que mudou completamente a forma do Corinthians agir no mercado. Fica comigo até o final, porque entender isso muda totalmente a leitura sobre o que está acontecendo agora no clube. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o gostei. Isso fortalece o conteúdo, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais corintianos e garante que você continue recebendo informações de bastidor que quase ninguém explica desse jeito. Agora presta atenção, o Corinthians já tem acordo com Pedro Milans e Caio César. As negociações estão fechadas, os termos esportivos definidos e o planejamento da comissão técnica já considera os dois jogadores como parte do elenco. Mesmo assim, a diretoria tomou uma decisão que chama atenção: não anunciar absolutamente ninguém enquanto toda a documentação não estiver 100% regularizada. Nada de anúncio antecipado, nada de foto sem registro, nada de risco jurídico. Essa postura não surgiu do nada, ela é reflexo direto de uma mudança profunda na forma como o clube passou a se comportar no mercado depois de problemas sérios no passado recente. Contratos mal fechados, registros incompletos e decisões apressadas custaram caro ao Corinthians, financeiramente, esportivamente e institucionalmente. Agora, a ordem interna é clara: tudo precisa estar assinado, registrado, validado e liberado antes de qualquer anúncio público. No caso de Pedro Milans, a situação é a mais avançada de todas. O lateral uruguaio já está no Brasil, passou pelos exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato válido por 4 temporadas. Ele chega sem custo de transferência, já que estava livre no mercado após o fim do vínculo com o Peñarol. No papel, está tudo certo, mas existe um único detalhe que trava o anúncio oficial: a liberação do visto de trabalho. E aqui entra um ponto crucial. O Corinthians poderia anunciar mesmo assim. Outros clubes fariam isso sem pensar duas vezes, mas o Corinthians decidiu não fazer. Internamente, a avaliação é simples: qualquer passo fora do padrão agora pode virar uma dor de cabeça gigantesca no futuro. O clube está sob vigilância intensa em relação a contratos, processos e registros, e ninguém quer correr o risco de criar um problema onde não precisa existir. Esse cuidado extremo explica muito do silêncio que incomoda parte da torcida. Não é falta de ação, é excesso de responsabilidade. Enquanto Milans aguarda apenas um carimbo burocrático, o Corinthians mantém tudo em absoluto controle para não abrir brechas jurídicas. Já a situação de Caio César é um pouco diferente, mas segue a mesma lógica. O atacante ainda está fora do país, aguardando o desfecho final da negociação entre Corinthians e Al-Hilal. O acordo prevê um empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final do período. O problema é que pequenos detalhes contratuais seguem em ajuste. Cláusulas, garantias e validações finais atrasaram a viagem do jogador ao Brasil. A expectativa inicial era que Caio César já estivesse a caminho, mas esse cronograma precisou ser revisto, não por falta de acordo esportivo, mas por cautela jurídica. E aqui entra algo que quase ninguém está observando: o Corinthians não está lento no mercado, o Corinthians está seletivo. Existe uma diferença enorme entre demora e cautela. Internamente, a avaliação é clara: errar agora custaria muito mais caro do que esperar alguns dias para anunciar. Essa mudança de postura está diretamente ligada à reorganização do futebol do clube. A nova gestão decidiu que não vai mais jogar no improviso fora de campo. Tudo precisa ser sólido, seguro e defensável juridicamente. E isso não significa que o trabalho parou, muito pelo contrário. O elenco segue sendo montado com base nas necessidades da comissão técnica. O mercado continua sendo monitorado. Conversas seguem acontecendo, apenas longe dos holofotes. O silêncio agora faz parte da estratégia.
Esse cenário levanta uma pergunta importante. Essa cautela vai se provar um acerto quando os anúncios finalmente acontecerem, ou a pressão externa vai continuar cobrando velocidade mesmo diante de um planejamento mais sólido? A resposta começa a se desenhar agora nos bastidores. Agora entra a parte que muda completamente a forma como o torcedor precisa enxergar esse momento do Corinthians. O clube não está apenas fechando 2 reforços, ele está testando um novo modelo de atuação fora de campo. Um modelo que tenta corrigir erros antigos que custaram títulos, dinheiro e credibilidade. E é exatamente por isso que cada detalhe burocrático ganhou um peso enorme nas últimas semanas. Internamente, a diretoria entende que o Corinthians vive hoje um período de reconstrução silenciosa. A torcida vê apenas o anúncio final, mas antes disso existe um caminho longo, cheio de etapas técnicas, jurídicas e administrativas que não podem falhar. Um contrato mal registrado pode gerar punição, um empréstimo mal estruturado pode virar prejuízo, um anúncio precipitado pode se transformar em problema público. E o clube decidiu que não vai mais correr esse tipo de risco. No caso de Pedro Milans, o cenário é quase simbólico dessa nova postura. O jogador já treina, já foi aprovado no departamento médico e já assinou o contrato. Tudo o que depende do Corinthians já foi feito. O que falta é um processo externo, burocrático, que envolve liberação de documentos e autorização formal para a atuação profissional no país. Parece simples, mas qualquer erro nesse processo pode gerar questionamentos futuros, e o clube não quer nem ouvir falar nisso. Essa decisão de esperar o visto não é apenas cautela, é um recado interno. A diretoria está mostrando que não vai mais agir sob pressão externa, nem da torcida, nem da imprensa, nem das redes sociais. O Corinthians vai anunciar quando estiver 100% protegido. Esse é o novo padrão, com Caio César. O cuidado é ainda maior. Em negociações internacionais, principalmente envolvendo empréstimo com opção de compra, cada cláusula importa. Percentual de direitos, metas de desempenho, valores futuros, responsabilidades médicas e até seguros entram na equação. Um detalhe mal escrito hoje pode custar muito caro amanhã, e o Corinthians sabe disso. Por isso, mesmo com o acordo esportivo alinhado, a diretoria optou por revisar tudo com lupa. Ajustar cláusulas, refinar garantias, validar documentos entre os clubes. Esse processo naturalmente atrasa o anúncio, mas reduz drasticamente o risco de problemas futuros. E aqui está um ponto que poucos torcedores percebem. O Corinthians está aprendendo a dizer não para a ansiedade. Se antes o clube anunciava para agradar o ambiente, agora ele prefere frustrar no curto prazo para proteger o projeto no médio e longo prazo. Essa mudança não acontece sem desgaste. A cobrança aumenta, as teorias surgem, mas internamente existe convicção de que esse é o caminho certo, e isso se conecta diretamente com as próximas movimentações do mercado. Essas duas negociações funcionam como um teste de protocolo. Se tudo correr como planejado, esse mesmo padrão será aplicado em todas as contratações seguintes. Nada será divulgado antes da hora. Nada será confirmado sem segurança total. O silêncio virou parte da estratégia. Outro ponto importante é que essa postura também fortalece o Corinthians nas mesas de negociação. Quando os outros clubes percebem que o Corinthians não age por impulso, o jogo muda. A pressão diminui. O clube ganha mais poder de barganha, e isso pode ser decisivo em negociações futuras. Enquanto isso, a comissão técnica segue trabalhando com cenários, planejamento com Milans e Caio César, planejamento sem eles no curto prazo, tudo mapeado, tudo previsto. Nada é feito no improviso. Essa organização mostra que o clube não está refém de anúncios para funcionar internamente, e se você está achando que isso significa um mercado mais fraco, atenção, pode significar exatamente o contrário. Um mercado mais inteligente, mais estratégico, menos barulhento. O Corinthians pode até demorar alguns dias a mais para anunciar, mas quando anunciar, a chance de dar errado será muito menor. Agora pensa comigo, quantas vezes no passado o clube anunciou o jogador com festa e semanas depois surgiram problemas de registro, contrato ou pagamento? Essa memória ainda pesa nos bastidores.
E é ela que explica esse cuidado quase obsessivo agora. Se você curte esse tipo de bastidor e quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo longe das manchetes, já deixa o gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais corintianos que querem informação de verdade. Na próxima parte, eu vou te mostrar como essa postura pode impactar diretamente o ritmo das próximas contratações e por que esse silêncio pode esconder movimentos maiores do que parecem agora. Agora entra a parte que muda completamente a forma como o torcedor precisa enxergar esse momento do Corinthians. O clube não está apenas fechando 2 reforços, ele está testando um novo modelo de atuação fora de campo. Um modelo que tenta corrigir erros antigos que custaram títulos, dinheiro e credibilidade. E é exatamente por isso que cada detalhe burocrático ganhou um peso enorme nas últimas semanas. Internamente, a diretoria entende que o Corinthians vive hoje um período de reconstrução silenciosa. A torcida vê apenas o anúncio final, mas antes disso, existe um caminho longo, cheio de etapas técnicas, jurídicas e administrativas que não podem falhar. Um contrato mal registrado pode gerar punição, um empréstimo mal estruturado pode virar prejuízo, um anúncio precipitado pode se transformar em problema público, e o clube decidiu que não vai mais correr esse tipo de risco. No caso de Pedro Milans, o cenário é quase simbólico dessa nova postura. O jogador já treina, já foi aprovado no departamento médico e já assinou o contrato. Tudo o que depende do Corinthians já foi feito. O que falta é um processo externo, burocrático, que envolve liberação de documentos e autorização formal para a atuação profissional no país. Parece simples, mas qualquer erro nesse processo pode gerar questionamentos futuros, e o clube não quer nem ouvir falar nisso. Essa decisão de esperar o visto não é apenas cautela, é um recado interno. A diretoria está mostrando que não vai mais agir sob pressão externa, nem da torcida, nem da imprensa, nem das redes sociais. O Corinthians vai anunciar quando estiver 100% protegido. Esse é o novo padrão. Com Caio César, o cuidado é ainda maior. Em negociações internacionais, principalmente envolvendo empréstimo com opção de compra, cada cláusula importa. Percentual de direitos, metas de desempenho, valores futuros, responsabilidades médicas e até seguros entram na equação. Um detalhe mal escrito hoje pode custar muito caro amanhã, e o Corinthians sabe disso. Por isso, mesmo com o acordo esportivo alinhado, a diretoria optou por revisar tudo com lupa, ajustar cláusulas, refinar garantias, validar documentos entre os clubes. Esse processo naturalmente atrasa o anúncio, mas reduz drasticamente o risco de problemas futuros. E aqui está um ponto que poucos torcedores percebem. O Corinthians está aprendendo a dizer não para a ansiedade. Se antes o clube anunciava para agradar o ambiente, agora ele prefere frustrar no curto prazo para proteger o projeto no médio e longo prazo. Essa mudança não acontece sem desgaste. A cobrança aumenta, as teorias surgem, mas internamente existe convicção de que esse é o caminho certo. E isso se conecta diretamente com as próximas movimentações do mercado. Essas duas negociações funcionam como um teste de protocolo. Se tudo correr como planejado, esse mesmo padrão será aplicado em todas as contratações seguintes. Nada será divulgado antes da hora, nada será confirmado sem segurança total. O silêncio virou parte da estratégia. Outro ponto importante é que essa postura também fortalece o Corinthians nas mesas de negociação. Quando os outros clubes percebem que o Corinthians não age por impulso, o jogo muda, a pressão diminui, o clube ganha mais poder de barganha, e isso pode ser decisivo em negociações futuras. Enquanto isso, a comissão técnica segue trabalhando com cenários, planejamento com Milans e Caio César, planejamento sem eles no curto prazo, tudo mapeado, tudo previsto. Nada é feito no improviso. Essa organização mostra que o clube não está refém de anúncios para funcionar internamente, e se você está achando que isso significa um mercado mais fraco, atenção, pode significar exatamente o contrário. Um mercado mais inteligente, mais estratégico, menos barulhento. O Corinthians pode até demorar alguns dias a mais para anunciar, mas quando anunciar, a chance de dar errado será muito menor. Agora pensa comigo, quantas vezes no passado o clube anunciou o jogador com festa e semanas depois surgiram problemas de registro, contrato ou pagamento? Essa memória ainda pesa nos bastidores e é ela que explica esse cuidado quase obsessivo agora. Se você curte esse tipo de bastidor e quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo
aparecendo longe das manchetes, já deixa o gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais corintianos que querem informação de verdade. Na próxima parte, eu vou te mostrar como essa postura pode impactar diretamente o ritmo das próximas contratações e por que esse silêncio pode esconder movimentos maiores do que parecem agora. Agora é o momento de amarrar todas as pontas e entender por que essas próximas semanas podem ser decisivas para o futuro do Corinthians fora de campo. O que está acontecendo agora não é apenas um atraso pontual em anúncios, é a consolidação de um novo padrão de gestão, um padrão que pode definir como o clube vai se comportar no mercado, não só nesta janela, mas nas próximas também. O cenário que se desenha é claro. Pedro Milans deve ser anunciado assim que a liberação do visto de trabalho for concluída. Internamente, a expectativa é de que isso aconteça em breve. Assim que o carimbo burocrático sair, o clube não vai hesitar. O anúncio será imediato, sem suspense artificial, sem novela, apenas o cumprimento do protocolo que foi definido com Caio César. O caminho é semelhante, mas envolve mais etapas. A conclusão formal do empréstimo depende da validação final entre os clubes, da troca definitiva de documentos e do alinhamento de todas as cláusulas previstas no contrato. Isso demanda tempo, principalmente em negociações internacionais, mas o planejamento segue intacto. Não existe recuo, não existe mudança de rota. E aqui entra o ponto mais importante para o torcedor entender: o Corinthians decidiu jogar pelo regulamento fora de campo. Isso significa abrir mão do impacto imediato para ganhar estabilidade. Significa aceitar críticas momentâneas para evitar problemas futuros. Significa pensar no clube como instituição, não apenas como gerador de manchetes. Esse novo ritmo pode causar estranhamento no início. Afinal, o torcedor está acostumado com anúncios rápidos, muitas vezes feitos antes mesmo de toda a papelada estar concluída. Agora, isso mudou. O anúncio virou a última etapa, não a primeira. E isso muda completamente a dinâmica da expectativa. Nas próximas semanas, esse padrão deve se repetir: silêncio prolongado, bastidores ativos e anúncios concentrados, feitos apenas quando tudo estiver resolvido. Isso pode gerar a sensação de lentidão, mas na prática indica controle. Um clube que sabe exatamente o que está fazendo. Se esse modelo der certo, o Corinthians ganha algo que perdeu nos últimos anos: credibilidade, tanto internamente quanto no mercado. Jogadores passam a confiar mais. Empresários negociam com menos ruído e o clube reduz drasticamente o risco de novos problemas jurídicos. Claro, nada disso elimina-te a cobrança esportiva. O time precisa render, as contratações precisam dar resposta em campo, mas fora dele, o caminho parece mais sólido do que em outras janelas recentes. E isso faz diferença em um projeto de médio prazo. A grande pergunta que fica é simples: a torcida está preparada para esse novo Corinthians? Um Corinthians menos falante e mais calculista, menos impulsivo e mais estratégico? Porque se a diretoria mantiver essa postura, o clube pode até demorar mais para anunciar, mas tende a errar menos. E quando Pedro Milans e Caio César forem oficialmente apresentados, a leitura será diferente, não como nomes anunciados sob pressão, mas como peças de um planejamento que decidiu priorizar segurança em vez de velocidade. Esse momento exige paciência, mas também pode marcar o início de uma fase mais madura do Corinthians fora de campo. Se isso vai se confirmar, o tempo vai responder. O que já dá para afirmar é que o clube não está parado, está apenas jogando um jogo que não aparece no placar. Se você curtiu essa análise, se inscreve no canal e deixa o gostei. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais corintianos que querem entender o que realmente acontece nos bastidores. E comenta aqui embaixo, você prefere anúncios rápidos ou um planejamento mais seguro? A discussão começa agora.